Quantos precisam da palavra de Deus na sua vida? Levante a mão e diga eu. Não, levanta as duas e fala eu preciso. O Senhor vai falar ao teu coração hoje. Abra o seu coração. Aqui, a semente será plantada. Preste atenção. Jesus disse que o semeador lançou a semente. Uma parte caiu à beira do caminho e as aves comeram ela. A outra parte caiu num solo rochoso. Ela brotou, mas como não tinha profundidade, veio o sol e queimou aquela semente e matou ela. A terceira parte caiu entre os espinhos. Ela brotou, mas os espinhos a sufocaram. Enfim, a quarta parte da semente caiu em terra boa e produziu 30, 60 e 100 por um. Preste atenção. Das 4 partes da semente, 3 morreram, uma vingou. Sabe o que isso significa? Vai acontecer muita coisa para tentar matar essa palavra na sua vida. Vai acontecer muita coisa aqui, vai acontecer muita coisa de fora para tentar tirar de nós essa palavra. Só que você hoje é terra boa. Essa palavra vai dar muito fruto na tua vida, e quem Deus vai usar hoje é a nossa pastora, pastora Jordana. Aplaude a Deus pela vida dela. Deus te use poderosamente. Seja boca de Deus para nós hoje. Amém? Amém. Glória a Deus, minha família. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Você já lembrou hoje que nós somos uma família para pertencer? Você já lembrou que aqui na nossa igreja não é um lugar para a gente frequentar e vir quando a gente quiser? Não, aqui é uma casa. Aqui nós somos uma família. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Diga a ela, nós somos uma família. Amém? Se você é uma família, fica de pé no seu lugar, porque hoje Deus vai nos levar ao profundo. Eu quero fazer algo muito diferente hoje. Nossa geração tem fugido de relacionamentos profundos. Mas aqui na nossa igreja, ainda que nós estejamos lá fora, no meio de pessoas que são frias, que são mornas, que não têm compromisso com ninguém, aqui nós somos uma igreja onde o nosso irmão tem valor, onde uma vida tem valor. Então hoje nós vamos fazer o seguinte: você vai sair do seu lugar, porque nós estamos em família, amém? Se você é um homem, você vai procurar um homem. Se você é uma mulher, você vai procurar uma mulher. Vem cá, Gabi. Você vai chegar para essa pessoa e falar assim: boa noite, minha irmã, como que você tá? Eu quero saber, você está precisando de algo? Existe algo que eu possa fazer por você para te abençoar? Amém? Vamos fazer isso agora? Então, 30 segundinhos, sai do seu lugar, procure uma pessoa diferente, que você não tem convivência. Que lindo, gente! Que coisa linda! Isso é ser igreja! Aleluia! O inferno está estremecendo agora nesse momento. Porque onde há comunhão, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Amém. Estou vendo aqui pessoas orando uma pelas outras. É isso. É sobre isso. Eu estou ótima. Glória a Deus. Não poderia estar melhor. Aleluia. Eu vejo pessoas, olha, mulheres intercedendo uma pelas outras, homens intercedendo um pelos outros. Gente, é sobre isso. Isso é ser igreja. Aleluia. Olha que ambiente gostoso. Porque eu e você, nós somos responsáveis por gerar um ambiente familiar. Vocês são responsáveis por gerar esse ambiente lá dentro da sua casa. Não é um sofá gostoso que vai trazer um ambiente acolhedor. É a forma como que você se comporta nesses ambientes.
seja uma pessoa receptiva, seja uma pessoa amorosa. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E é sobre isso que eu vou ministrar o seu coração hoje. Posso te abençoar com a palavra do céu? Quem aqui está disposto a largar o raso para ir para as profundezas do Senhor? Deus vai te levar às profundezas do Espírito Santo nessa noite. E hoje eu quero falar sobre isso. A Bíblia sempre vai nos dizer sobre 4 níveis de profundidade. Você pode fazer assim, 4 níveis de profundidade. A Bíblia vai falar da medida do Senhor, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia vai falar da multidão de profundidade a respeito de relacionamento. A Bíblia fala da multidão. A Bíblia fala dos 70 servos. A Bíblia vai nos dizer dos 12 discípulos. E a Bíblia vai nos dizer de Pedro, Tiago e João. Você percebe que são níveis de profundidade diferentes? A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A multidão é o povão. Os 70 é um pouco menos que a multidão. Os 12 são alguns mais próximos, mas os 3 são aqueles que desfrutam da profundidade do Senhor. Jesus, quando ele sobe no monte, ele não chama os 12 discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João. E lá, ele se revela a eles. Deus vai te levar no monte. Deus vai subir o seu nível de profundidade, de entrega nessa noite, em nome de Jesus. Em Ezequiel 1, a Bíblia vai falar sobre as 4 faces que Ezequiel viu em um ser. A face de um leão, a face de um homem, a face de um boi e de uma águia. Então a Bíblia sempre vai apontar para esses 4 tipos de profundidade. E hoje eu quero falar mais especificadamente sobre níveis de relacionamentos. Hoje nós estamos vivendo uma geração doente emocionalmente. Eu costumo dizer, mas eu não gosto de ficar falando muito isso, porque eu entendo que as nossas palavras têm poder. E eu quero profetizar que essa geração será impactada pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus que vão se levantar hoje aqui nesta igreja. Uma geração bebê reborn. Uma geração que não quer pagar o preço de ter de fato um filho. Uma geração que foge da entrega, da renúncia, do compromisso. Porque quem aqui é mãe e pai sabe que ter um filho não é brincadeira. O pastor estava me contando que já chamaram até a ambulância para um bebê reborn. Será que essa pessoa já parou e pensou o que é uma mãe ou um pai precisar ligar para uma ambulância para socorrer o seu filho? É uma geração que foge da profundidade. É uma geração que foge de estabelecer raízes, alianças. É uma geração rasa e superficial. Eu estou lá naquela igreja, mas se acontecer qualquer coisa lá, eu vou para outra. Deixa eu te falar, quando a gente estabelece uma aliança, é na morte, é na doença e na saúde, na morte ou na vida, na alegria ou na tristeza. Isso é uma aliança. E Deus está nos chamando hoje para sermos homens e mulheres de aliança, de profundidade. Meu querido, as maiores árvores têm as melhores e mais profundas raízes. Os maiores e melhores peixes estão no profundo do mar. Os maiores prédios têm as maiores bases. Deus está te chamando para o profundo.
Deus quer os seus filhos no profundo, na profundidade. Deus quer estabelecer uma aliança com você hoje. E eu quero ler com você o texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47. Quando uma pessoa foge de uma aliança, quando uma pessoa não quer estabelecer uma aliança, essa pessoa diz muito sobre quem ela é. É uma pessoa que não tem compromisso, é uma pessoa que não tem fidelidade, é uma pessoa que não está disposta a se entregar. Me conta aqui, gente, o que vai acontecer comigo se eu pular em uma piscina rasa? O que vai acontecer comigo? Eu vou me machucar, eu vou bater a minha cabeça, eu posso até quebrar algumas partes do meu corpo, porque a piscina rasa não tem profundidade. E quem é raso demais costuma a machucar muitas pessoas. Pessoas que querem entrar na sua vida, pessoas que desejam acessar o seu coração, mas você é muito raso, você não tem profundidade, e você acaba machucando as pessoas que tentam se aproximar de você. Ezequiel, capítulo 47. Existe um convite do céu hoje para você ser uma pessoa profunda. Será que você é essa pessoa? Estou me sentindo muito incomodada para dizer isso. Às vezes eu tenho me atentado muito nessa questão do que eu canto a Deus. Porque existem hoje em dia canções tão bonitas. Eu falei para o pastor, existem canções que parece que um dia eu já ouvi elas, de tão marcantes e profundas que elas são. Mas você já se atentou se quando você levantar a sua mão e cantar, eu perco tudo, Senhor, por amor e com alegria. Se Deus chegar para você hoje e te cobrar isso, você vai ser um filho mimado que vai ficar ofendido? A gente cantou aqui agora, coloquei os meus olhos em Ti e nada mais me satisfaz. Tudo perde o seu valor. Você é essa pessoa? Estava tão lindo ver a igreja cantando. E eu orava, Senhor, que nós sejamos essas pessoas. Que nós sejamos essas pessoas que não cantamos da boca para fora, mas que nós possamos cantar a verdade de quem nós somos. Ezequiel 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste. De onde jorrava água, gente? Do templo. Olha lá. O homem me levou de volta à entrada do templo. E ali jorrava uma água. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Existe um lugar que flui águas vivas do Senhor. Existe um lugar que flui as águas de cura, as águas de restauração, as águas de salvação. E essas águas fluem deste templo, essas águas fluem desta casa. Deixa eu te dizer algo, tudo que Pará de Minas precisa e necessita está aqui na igreja do Evangelho Quadrangular de Pará de Minas. As águas fluíam do templo. Existem águas que fluem deste lugar. Existem águas que fluem deste altar. Você não está em um lugar qualquer. Você está no lugar onde fluem as águas do Senhor. Jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu à entrada leste. Aleluia, as águas nos conduzem, as águas nos direcionam. Ali vi
que a água corria para o lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorríamos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus... Repita comigo, a água chegou no tornozelo. É o primeiro nível. Próximo. Ele mediu mais 500 metros. Vocês estão percebendo, né? A medida era 500 metros. Aí ele ia lá, obedecia a medida de Deus, porque o homem simboliza Jesus, Deus, o Espírito Santo. À medida que ele ia obedecendo, ele ia avançando de nível. Eu quero profetizar sobre a tua vida. À medida que você vai obedecendo ao Senhor, é à medida que você vai viver a profundidade nele. À medida que você vai obedecendo, você vai avançar no nome de Jesus. Metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus. Então primeiro os pés, depois os joelhos, depois mais 500 metros chegava. Repita comigo, a cintura. Próximo. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo. Fundo o suficiente para atravessar mas o fundo demais para atravessar a pé. Próximo. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Depois dele viver os 4 níveis de profundidade, o homem traz de volta Ezequiel à margem do rio. Próximo. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. E então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Próximo, e finalizo. Por onde a água deste rio passar, levanta a sua mão que eu quero profetizar. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Levanta a sua mão e diga: essa água fluirá através da minha vida. Amém? Você pode glorificar e exaltar o Senhor. Aleluia. Primeiro nível que eu quero trazer aqui hoje, que a gente leu aqui, que o homem levou Ezequiel. Esse homem representa Deus. Deus leva Ezequiel no primeiro nível de profundidade, que é as águas no tornozelo. Essa água representa e simboliza a multidão que andava por onde Jesus percorria por causa do alimento. Muitos iam em busca de Jesus só para comer. É aquela pessoa que vem na igreja quando quer, vem na igreja o dia que der. Ela não tem compromisso com ninguém. As amizades dela são amizades mundanas. Ela ainda não se batizou. É aquela pessoa: meu pé já está aqui, eu já estou sentindo, a água está fresquinha mesmo, mas eu não vou tirar minha roupa para mergulhar. Eu não vou molhar meu cabelo que eu fiz chapinha ontem. Eu não vou tirar minha maquiagem, aqui tá bom. Esse primeiro nível tá ótimo. Eu só observo de longe. Eu me assento nos últimos bancos, observo,
não tenho compromisso, não tenho aliança, e quando acaba o culto, ninguém me viu, ninguém conversou comigo, tchau, fui. E se o pastor falar alguma coisa que eu não me agrado, eu procuro outra igreja. São aquelas pessoas que vivem pulando de galho em galho, são insatisfeitas. Posso dizer que muitas pessoas lá fora, porque aqui dentro só tem gente que é profundo em Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas da nossa geração estão vivendo nesse nível. Só o pé, só o café com Deus Pai, tá ótimo. É só abrir, tirar foto, postar, pronto. Não, Deus tem águas profundas para você. Os pés então representam a multidão. As pessoas que vêm no culto quando dá, quando quer. As pessoas que estão confortáveis demais. Mas eu quero te dizer para você que está nesse nível hoje, porque a palavra de Deus vai falar que as águas estavam no templo. Todos nós aqui hoje, eu, você, todos nós, estamos em algum nível desses que eu vou falar. E eu quero que você se autoexamine e pergunte para você mesmo em qual nível você está. Sabe, a medida de Deus, ela é melhor do que a nossa. A palavra de Deus vai nos dizer, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no seu coração, é a minha medida, é o que eu tenho reservado e preparado para aqueles que me amam. Sabe, todos nós, eu já passei por esse nível, mas eu tinha que cumprir aquela medida de 500 metros para avançar. E aqui eu entendo que quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Você pode e você vai passar por este nível, mas ele não é o fim, não é o que Deus tem para você de fato. Não é a plenitude que Ele está te oferecendo. Se você está nesse nível, está tudo bem. Pastor, eu cheguei na igreja tem 15 dias, 1 mês, 2 meses, ok. Mas você não pode se contentar com este nível, porque ele é muito raso para você. O segundo nível é o nível dos joelhos. São aquelas pessoas que são frequentes na igreja, de vez em quando vai na célula, mas ainda não tem o compromisso, não tem a aliança, não tem a entrega. Elas são mais frequentes que a multidão, porque a multidão só vem quando o pregador de fora vem. Só vem quando o profeta maior vem. A multidão é assim. Mas deixa eu liberar algo por você. Os profetas virão em direção à sua vida. Você não precisa ficar procurando profeta para profetizar sobre o seu futuro. Deus se encarrega de colocar na sua vida o profeta que vai profetizar sobre o seu futuro. Então não seja aquela pessoa, ai, fulano foi ali, ciclano foi ali. Não se mova por isso. Porque se Deus quiser falar com você, Ele vai usar até uma mula, uma jumenta para falar com você. Saia desse lugar raso, desse lugar superficial. E as águas nos joelhos, o nível dos joelhos simboliza os 70. Eu tô, mas não tô, eu tô, mas não tô. É aquela pessoa morna, sabe? E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá ânsia de vômito por aqueles que são mornos. Então, se você está neste lugar, não se contente. É necessário que você passe por esse nível, mas você precisa avançar. Meus queridos, e nesse nível aqui, eu vejo muitas pessoas andando na medida do que as outras pessoas acham que elas devem fazer. E aqui eu me lembro de uma medida que causou morte e destruição. O rei Davi falou:
coloque Urias na frente da batalha, porque ele sabia que Urias não estava preparado, ele não tinha medida profunda para estar à frente de uma batalha. O rei Davi queria matar Urias. Tome cuidado com o que as pessoas falam para você fazer. Ah, mas faz igual eu, tá dando certo. Não vai na medida dos homens, ande na medida de Deus. Ande na medida de Deus. Deus tem uma medida para você. A medida de Ezequiel era 500 metros. Ande na medida do Senhor, porque senão isso pode te custar a sua vida. Isso pode te custar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o Senhor, com os seus filhos, com a sua casa. Tome cuidado com as medidas dos outros. Ah, eu acho que você deveria andar assim. Eu acho que você deveria ir em tal lugar. Eu acho que você deveria se vestir assim. Tome cuidado. O Senhor está alertando a igreja dele. Tome cuidado com as medidas dos homens. Aleluia. Quando as águas chegam no joelho, aquela pessoa sabe que ela precisa mudar, mas ela não quer pagar o preço. E então, depois dos 500 metros, as águas sobem na cintura. Repita assim comigo: primeiro nível, os pés. Segundo nível, os joelhos. O terceiro nível, a cintura. A cintura é o meio. Quando a água chega na cintura, a partir daquele momento, ele olha para trás e olha para frente. Ou eu volto, ou eu vou adiante. Mas para eu ir adiante, eu preciso o quê? Eu preciso me movimentar. Vai te custar mais um pouco. Posso te dizer que vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Vai te custar o seu esforço, porque você vai precisar ter um pulmão apto para mergulhar nas águas profundas. Você vai precisar se esforçar mais, porque todo o seu corpo estará em movimento. E ali são os 12 discípulos. São aquelas pessoas que estão no meio, estão envolvidas, mas existem certos movimentos que elas precisam começar a fazer. Essas pessoas normalmente, quando elas avançam, elas costumam ouvir assim: nossa, o jeito que você anda é diferente. Nossa, o jeito que você fala é diferente. Nossa, o jeito que você para me ouvir é diferente. Nas suas palavras tem doçura, tem paz, tem alegria, tem esperança. Mas quando as águas chegam na cintura, você precisa tomar a decisão. Você não pode ficar ali, na metade. Ou você volta andando, ou você vai para frente nadando. E aqui eu falo com toda a liderança da igreja que está nesse nível. Todos aqui sabem, quem muito é dado, muito é cobrado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos aguentam o movimento do nado, a pressão nos pulmões, o cansaço da alma, o cansaço do corpo, o esgotamento. Pastora, mas eu tinha que ministrar sobre cura e eu estava doente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pastora, a minha família estava precisando de provisão e eu tive que ir lá e falar sobre provisão, sobre um Deus que provê tudo. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao ministério. Vai te custar tudo. Vai te custar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito.
através do seu movimento, as pessoas vão saber em qual nível de profundidade você está. É por isso que você é cobrado. Sabe por quê? Porque senão você morre no meio do mar. O Del, nosso diretor do diaconato, me falou uma frase tão forte. Eu ministrei hoje pela manhã e ele chegou lá no meu escritório agora e falou assim: pastora, você tem que falar isso. Então isso foi ele que falou, viu, gente? Isso não veio de mim, veio dele, do Espírito que age na vida dele. Ele falou assim: pastora, sabe por que Deus nos convida a nadar no fundo do mar? Porque lá os nossos inimigos não podem nadar. É para isso que Deus está te chamando hoje. A profundidade é um lugar escondido, é um lugar onde Deus te protege, te guarda, te livra. Deixa eu te falar, Deus não está te chamando para o alto do mar para te matar, não. Ele está te chamando para te proteger, para te guardar. Ah, mas eu fui lá naquela igreja, eles pediram meu corpo, minha alma, minha mente, meu espírito, eles pediram tudo. É isso que Cristo te pede todos os dias. Não é 8 ou 80, é 100%, é tudo. É o seu tempo, é o seu dinheiro, é a sua vida, é a sua casa, os seus filhos, o seu marido, é tudo. E aqui, a partir do momento que eu escolho me movimentar, eu escolho nadar. Quem aqui sabe nadar? Eu também não sei não, viu, gente? Não me joguem no fundo do mar, viu? Só no Senhor. No Senhor eu sei nadar profundo. Glória a Deus. Aí a partir daquele momento, aqueles que decidem se movimentar, o peso vem, a cobrança vem, porque você quer um nível mais alto, você também precisa de um nível de entrega maior, mais alto. E Deus está te dizendo hoje: você quer nadar nas minhas águas? Você quer nadar nas minhas águas? Você quer que o rio da vida flua através de você? Deus está te fazendo um convite hoje. Chega. Acabou o milho, acabou a pipoca. Chega de relacionamentos rasos. Chega de chegar aqui na igreja e só cumprimentar com paz. Paz. Olha nos olhos. Seja fervoroso, seja quente. Que através da sua vida, através das suas palavras, da sua postura, você aqueça outras vidas. Olha nos olhos, abrace, diga: meu irmão, você está precisando de alguma coisa. Não fuja do profundo, não fuja de alianças, não fuja, porque são essas alianças, as alianças que vão te proteger. É a profundidade que vai te proteger e que vai te guardar. E a gente percebe que quando Ezequiel vai para a profundeza das águas, para as profundezas das águas, o homem traz de volta Ezequiel à margem do rio. Ezequiel, você provou a primeira medida, você provou a segunda, a terceira, e você foi no profundo. Existem pessoas aqui que já foram no profundo com o Senhor, mas hoje você está à margem do rio, e Deus está te perguntando, Deus está te afirmando hoje, decida em qual nível de profundidade você quer se relacionar comigo. Você já viveu todos esses níveis, e o Senhor te fez voltar à margem do rio, mas depois que a gente vive profundidade no Senhor, Deus muda a nossa visão. Deus muda a forma que nós enxergamos o próximo. A Bíblia fala, Ezequiel olha para os lados, gente, não tinha essa espécie de árvore aqui, essa árvore não estava aqui. Ele começa a enxergar aquilo que ele não enxergava.
Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Quando você voltar à margem do rio, a sua visão vai mudar. Meu querido, a forma de você ver as pessoas vai mudar. A forma de você ver as guerras da sua vida vai mudar. A forma de você enxergar o seu marido vai mudar. A forma de você enxergar os seus filhos vai mudar. Porque quem vive a profundidade no Senhor, a sua visão é transformada. Aplauda e glorifique a Deus. Glória a Deus. Isaías 55:8. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A medida de Deus não cabe na nossa compreensão. A gente não consegue entender. E é por isso que muitas vezes a gente chega na margem do rio e Deus não nos leva para as águas profundas de cara. Porque Ele sabe que a gente vai ter medo. Ele sabe que a gente vai duvidar. É por isso que os processos vêm sobre a nossa vida, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Mas Deus só vai te dar profundidade se você tiver um nível de entrega igual o da profundidade que Ele tem para você. E aqui eu finalizo essa palavra. O pastor falou aqui agora no momento da generosidade. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu vou te dar uma medida maravilhosa, mas para isso nós precisamos ir para o fundo do mar. A pesca maravilhosa que Deus tem para você não está no raso. A pesca maravilhosa, os milagres extraordinários que Deus tem para você está no profundo. Está na intimidade. Deus libera o extraordinário para Pedro quando ele confia na palavra que estava regendo a vida dele. Quando ele confia na palavra que Jesus liberou sobre ele. Eu vou, Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da sua medida. Quantas vezes eu passei por momentos e circunstâncias que eu não imaginava que eu era capaz. Mas eu fui forte. Porque Deus, Ele é assim, Ele olha para o fraco e diz: você é forte. Ele olha para o pequeno e diz: você é grande. É assim que Deus te olha. Essa é a medida do Senhor. Quantos aqui já passaram por coisas? Gente, no parto do Rodrigo e da Alice, eu falei: eu sou forte. Né, amor? Já passei por muitas coisas que eu nunca imaginava conseguir passar por essas situações. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Depois de hoje você vai viver situações que você nunca imaginava que você teria força, inteligência e capacidade. Mas Deus vai te levar a esses lugares para Ele te provar que a medida dEle é melhor, a medida dEle é maior do que a sua. Pedro, em outro momento, em outra circunstância, no mar da Galileia, Jesus estava andando sobre as águas e Jesus convida Pedro: Pedro, vem andar sobre as águas comigo. Vem para o profundo comigo. Esse barco é muito raso. Esse barco é muito pequeno perto do que eu tenho para você. E Jesus está te fazendo a mesma pergunta: filho, vem andar sobre as águas comigo. Vem andar sobre as águas comigo, porque eu tenho uma porção nova. Eu tenho uma medida nova para você hoje, amém? Fica de pé no seu lugar, glorificando ao Senhor.